Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa live semanal de emagrecimento funcional. E o tema da live de hoje é como utilizar a vitamina D para emagrecer mais quilos mais rápido de maneira saudável e definitiva. Eu sou Sebastião Léo, médico especialista com foco em emagrecimento funcional. O tema de hoje, como utilizar a vitamina D para emagrecer mais quilos mais rápido, de maneira saudável e definitiva. Lembrando os nossos 3 combinados no nosso canal e nas nossas redes sociais. Número 1, os nossos conteúdos não são aulas a nível de graduação, pós-graduação para profissionais de saúde. Não. Senão o nível seria muito mais aprofundado e a duração muito mais alongada. Isso aqui é um bate-papo entre amigos com um amigo médico especialista que está preocupado em ajudar você e sua família a emagrecer de maneira saudável e definitiva. Segunda coisa, aqui no nosso canal do YouTube e nos nossos perfis das nossas redes sociais, tudo que eu falar, eu sou obrigado a provar, baseado em evidências científicas no padrão primeiro mundo, ou seja, no padrão mais alto e mais atual. Sempre que possível, a gente vai usar as evidências científicas mais altas, que são revisões sistemáticas com meta-análise de ensaios clínicos randomizados, tá? Lembrando, inclusive, que opinião de especialista, de maneira isolada, é o menor nível de evidências científicas, tanto em confiança quanto em validade, seja tecnicamente, seja judicialmente, tá? Opinião de especialista, de maneira isolada, sem nenhum estudo científico, só serve quando não há estudos científicos sobre aquele assunto. Isso é importante porque aqui nas redes sociais dá muito problema. Tem muita gente falando muita coisa e não comprovando nada, sem responsabilidade. Coisas que podem inclusive fazer mal para você e para sua família, como por exemplo, uma simples vitamina D, que pode fazer mal. A gente vai ver como utilizar a vitamina D para emagrecer mais quilos mais rápido, de maneira saudável e segura. Terceira coisa, os nossos conteúdos não substituem consulta e acompanhamento com o seu ou os seus profissionais de saúde de confiança, tá certo? Então bora lá. E essa questão da vitamina D para emagrecer? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. A vitamina D ela é conhecida por atuar no funcionamento do sistema ósseo e muscular. Isso é o clássico. Ajuda a absorver mais cálcio para o organismo, ajuda a depositar o cálcio nos ossos, mas nos últimos anos foi-se estudando mais a fundo a vitamina D e descobriu-se que a vitamina D tem funções em vários sistemas do corpo, inclusive no sistema metabólico, por assim dizer. Metabolismo é o conjunto de reações físico-químicas de funcionamento de todos os sistemas, tá? Então, vitamina D, ela age no metabolismo. Dá uma olhada, por exemplo, nesse estudo científico que foi publicado agora em 2021, detectando que a vitamina D, ela teve um papel importante para a redução de peso, redução do IMC, do índice de massa corporal, redução da circunferência abdominal, tá? Foi uma publicação do European Heart Journal, ou Jornal Europeu do Coração, uma das entidades mais sérias que estudam os problemas de saúde a nível mundial. É uma revisão sistemática com meta-análise, ou seja, não é qualquer estudo científico, é o estudo científico do mais alto nível, de acordo com a pirâmide de evidências científicas, tá bom? E aí, foi detectado por esse estudo científico de 2021 do European Heart Journal que seriam necessários mais estudos para entender por que a vitamina D ajudou a reduzir o peso corporal, ajudou a reduzir o IMC, o índice de massa corporal, e ajudou a reduzir a circunferência abdominal, ou seja, a gordura visceral, que é aquela perigosa que fica entre as vísceras. Não é a gordurinha que está abaixo da pele só, é a gordurinha que está abaixo do músculo da barriga, gordura visceral. E vitamina D ajudou nisso tudo. Então, em 2022, foi feita uma outra revisão sistemática com meta-análise, identificando os mecanismos pelos quais a vitamina D age para ajudar a gente a emagrecer
mais quilos mais rápido e inclusive não engordar de novo. E esse estudo científico, publicado no periódico científico, na revista científica Frontiers, que é uma das mais atualizadas do mundo, detectou o seguinte: o que a vitamina D faz no nosso corpo para ajudar a gente a emagrecer mais quilos mais rápido? Ela reduz inflamação. A vitamina D no nosso corpo, ela reduz inflamação. E esse é o principal mecanismo que justifica a vitamina D nos ajudar a emagrecer. Você pode estar se perguntando, Sebastião, o que tem a ver inflamação com eu não conseguir emagrecer ou com eu conseguir engordar? E eu te digo, tem tudo a ver. Por quê? Porque toda vez que o nosso corpo inflama, ele começa a desregular o metabolismo. E desregulando o metabolismo desacelera, via de regra. Então, toda vez que o nosso corpo inflama, ele começa a desregular o metabolismo. E no que o metabolismo desregula, via de regra, ele desacelera. No que o metabolismo desacelera, a gente vai vivendo a nossa vida do mesmo jeito e aquele excesso de energia que está sobrando, porque o metabolismo desacelerou e não está gastando mais, vai sendo acumulado na forma de gordura. O que é o problema? A gordura, ela produz o quê? Substâncias inflamatórias que aumentam a inflamação, que desregulam mais ainda o metabolismo, desacelerando mais ainda o metabolismo, produzindo mais acúmulo de gordura, que produz mais inflamação. E vai virando, então, uma bola de neve, um ciclo vicioso, aonde a gente inflama, engorda, a gordura produz mais inflamação, que faz engordar mais ainda. Conseguiu entender? Tanto que, às vezes até o seu caso, minha amiga, meu amigo, e já aconteceu comigo. Eu tive que emagrecer 14 quilos para conseguir chegar no meu peso saudável. Já reparou que às vezes a pessoa, ela engorda e ela, fazendo muito esforço, ela até consegue parar de engordar, mas não consegue voltar ao peso saudável dela? Já reparou? É por conta disso. O excesso de peso por acúmulo de gordura, ele se retroalimenta, ele se automantém. Por isso que é tão difícil a gente emagrecer. A gente até consegue, com algum grau de esforço, parar de engordar, mas emagrecer para voltar para o peso saudável é difícil por conta disso. Tanto que os estudos científicos, eles identificam que o excesso de peso, ou seja, a obesidade ou sobrepeso, é um problema de saúde multifatorial e complexo. Ou seja, não é só comer menos, não é só exercitar mais. Uma vez que a gente desenvolve excesso de peso por acúmulo de gordura, ele se retroalimenta e ele desregula o nosso metabolismo de múltiplas formas. Por isso que a gente precisa realizar múltiplos ajustes para conseguir emagrecer de fato e não engordar de novo. E é para isso que eu estou aqui, tá? Aqui no consultório e nesses perfis e nas redes sociais de emagrecimento, eu estou falando como médico especialista com foco em emagrecimento funcional. Mas no SAMU, nos pronto-socorros e na UTI, eu falo como médico de urgência e emergência. E o principal problema que leva a gente, a nossa família, a parar no pronto-socorro e na UTI, de maneira direta ou indireta, é o excesso de peso. Isso foi afirmado pela Organização Mundial da Saúde em 2022. O excesso de peso ele é o principal problema de saúde, de maneira direta ou indireta, que causa os outros problemas de saúde que mandam a gente para o pronto-socorro ou para a UTI. Principalmente infartando, tendo um AVC, um derrame cerebral, tendo trombose, tendo câncer e até demência. Tá certo? Ficou claro? A vitamina D ela vai nos ajudar a emagrecer mais quilos mais rápido e não engordar novamente, porque ela reduz a inflamação do corpo. Inflamação essa que é produzida pela própria gordura que a gente vai acumulando. Tranquilo? Só que tem um outro benefício muito legal da vitamina D, que é o seguinte. Esse estudo científico detectou que a vitamina D ela ajuda na produção de um hormônio que é a leptina. A leptina é um dos principais, se não o principal, hormônio que gera saciedade, que diminui fome. Só que tem um problema. A leptina ela é produzida pela nossa gordura.
Então, quando a gente vai emagrecendo, vai diminuindo a quantidade de gordura do corpo e a quantidade de leptina que a gente produz vai caindo. E esse é um dos principais motivos que as pessoas sabotam o emagrecimento, porque ela vai tendo baixa produção desse hormônio leptina, que é o hormônio que diminui a fome, é o principal. E aí ela vai emagrecendo, a pessoa, de repente, ela não consegue mais, porque a leptina está muito baixa, ela volta a comer e engordar de novo. Mas a vitamina D, olha o que ela faz. Ela consegue manter mais alta a produção de leptina, mesmo quando a gente está perdendo gordura. Então, além de diminuir a inflamação, a vitamina D, ela aumenta a produção de leptina, que é o principal hormônio que diminui a fome. Tá certo? Bora lá entender, então, como é que a gente pode ter mais vitamina D no nosso corpo para que a gente consiga emagrecer mais quilos mais rápido, de maneira saudável e definitiva, tá? Então, esse estudo científico aqui, ele mostra para nós como é que é o mecanismo da vitamina D no nosso corpo. A gente consegue ter vitamina D a partir do sol, a partir de alimentos e a partir de suplementos. Aí você pode estar me perguntando, Sebastião, sol, alimentos e suplementos para a gente ter mais vitamina D, para ajudar a emagrecer. Qual dos três que é o principal? E essa questão é muito interessante. Cientificamente falando, a maior parte da nossa produção de vitamina D é pelo sol. Só que depende da quantidade de sol, depende do horário, depende se tem vidro ou não no local, depende da nossa cor de pele. Os alimentos, poucos alimentos têm uma grande quantidade de vitamina D. A gente vai ver sobre isso. E sobre o suplemento, a gente vai ver se vale a pena ou não, ou se a gente consegue ter a vitamina D no tanto que precisa no sangue, só de maneira natural. Lembrando o seguinte, aqui nas nossas redes sociais e no nosso canal, a gente sempre vai falar do que vai nos ajudar a emagrecer e não engordar de novo, começando do mais natural, mais simples e mais barato, até chegar no mais caro, mais complexo e mais artificial. Então, bora lá, entendendo sobre a vitamina D. Primeiro, como é que a gente pode suspeitar que a nossa vitamina D está baixa? Precisa fazer o exame? Essa base de evidências científicas, UpToDate, é uma das maiores bases de evidências científicas do mundo que reúne, analisa e atualiza os conhecimentos científicos a nível mundial. Inclusive, eu uso essa base de evidências científicas, é uma das top 3 que eu mais uso, para fazer perícias em saúde, falando como médico perito da Corregedoria do Tribunal de Justiça, tá? Então, essa base de evidências científicas UpToDate, atualização de 2024, ela traz para nós o seguinte, que a maioria dos pacientes que têm baixa de vitamina D são assintomáticos, ou seja, não sentem nada. Diferente, por exemplo, da baixa de outra vitamina, a vitamina B12, aonde a pessoa pode sentir cansaço, fadiga, lentificação do pensamento, ansiedade, até depressão. Se você tiver com algum desses sintomas, isso pode ser baixa de vitamina B12 e, inclusive, nós temos vídeo completo sobre como utilizar vitamina B12 para emagrecer no nosso canal, como é que você suplementa, quais são os valores normais dela no sangue, de quanto em quanto tempo tem que fazer exame de B12, tá tudo lá, tá bom? Outro combinado que nós temos aqui no nosso canal é tudo que for exame, eu te falo os valores de referência, quando que você faz, quando que não precisa fazer, quais exames precisa fazer. Tudo que for suplemento ou medicamento de venda liberada, ou seja, que não tem tarja vermelha para cima, te passo quando que usa, quando que não pode usar, os efeitos colaterais, a dose. A única coisa que eu não te passo aqui é dose de medicamento que precisa de receita, ou seja, tarja vermelha para cima, tá bom? E vitamina B12, ela é um suplemento, então no vídeo de vitamina B12 tem tudo lá. Dose, melhores formas, pra você mandar manipular, comprar pronto, tá tudo. E vitamina D também é suplemento, então fica até o final aqui do vídeo,
que você vai ver como que usa a vitamina D para emagrecer. Então, para a gente saber se está com baixa de vitamina D no nosso corpo, clinicamente, só pelo que a gente sente ou manifesta, é muito difícil. Por quê? Porque a maioria das pessoas que tem uma baixa de vitamina D, leve a moderada, não tem sintomas nenhum. São assintomáticos. Geralmente tem sintomas as pessoas que têm uma deficiência grave e prolongada de vitamina D. Mas isso é mais raro, tá? Agora, como é que a gente confirma que nós estamos com uma baixa de vitamina D? Sendo que na maioria dos casos, a pessoa que está com baixa de vitamina D não vai sentir nada. Através de um exame de sangue, que é o 25-OHD, ou 25-hidroxivitamina D. E dá uma olhada nos valores. Para a vitamina D ser considerada suficiente, ela tem que estar acima de 20. Para a vitamina D ser considerada insuficiente, ela tem que estar entre 12 a 20. E para a vitamina D ser considerada deficiente, ou seja, está faltando mesmo de maneira grave, é abaixo de 12 nanogramas por ml, nesse exame de sangue, que é o 25-hidroxivitamina D. Então, o que a gente vai fazer? A gente quer manter a nossa vitamina D acima de 20 nanogramas por ml no exame de sangue 25-hidroxivitamina D, ou 25-OHD. Tranquilo? Vamos lá aprender como é que a gente faz para manter a nossa vitamina D acima de 20 no exame de sangue, para ajudar a gente a emagrecer mais quilos mais rápido. Vamos começar do mais natural, mais simples e mais barato, até chegar no mais artificial, mais complexo e mais caro. A pergunta que eu sempre me faço e faço para todo mundo é assim: será que a gente consegue fazer as suplementações de maneira natural? Ou a gente precisa de suplemento da indústria farmacêutica? Sempre que possível, a gente vai fazer de maneira natural. Mas a gente tem que pôr na balança e ver os prós e contras. Você pode estar pensando, Sebastião, mas eu já vi isso até na escola, já vi vídeos sobre isso. E vitamina D, a principal fonte é o sol. Então é claro que dá para ter os níveis de vitamina D otimizados, ou seja, acima de 20 no exame de sangue, 25-hidroxivitamina D, só com o sol. Será mesmo? O que a gente tem de evidências científicas é que, sim, o sol ele é a principal fonte de vitamina D. Só que é muito difícil de padronizar quanto tempo que a pessoa tem que ficar exposta ao sol, qual horário, depende de qual região do mundo que ela está. Até no Brasil, no Nordeste, o nível de sol é diferente da região Sul, por exemplo. Depende se ela está numa cidade que é mais alta, mais nublada. Depende, inclusive, como nós falamos, da cor de pele. O nome técnico da cor de pele é fototipo, do fototipo da pessoa. Então é difícil de padronizar. Mas sim, o sol é a principal fonte de vitamina D. Só que hoje em dia, culturalmente, no mundo inteiro, em maior ou menor grau, a gente tem pouca exposição de vitamina D. Inclusive, a gente não sabe ao certo, padronizado, quantos por cento do nosso corpo, da pele, tem que estar despido, sem roupa e sem protetor solar, para a gente produzir vitamina D no nível ideal, tá? E não se iluda, você, minha amiga, meu amigo, que pega ônibus, como eu já peguei demais, que anda de carro, como a gente viaja muito, que trabalha em escritório, consultório, no nosso caso, a vitamina D, para ser produzida, não dá para você pegar o sol passando por um vidro. O vidro, mesmo sem isso filme, ele bloqueia o comprimento de onda do sol, UV, que faz a vitamina D na nossa pele. Então, pegar sol pelo vidro não produz vitamina D, cientificamente falando, tá? Então, sim, a principal fonte de vitamina D é o sol. Mas a gente não sabe quanto de pele tem que ficar exposto, quanto tempo, e depende do local do mundo que a gente tá, do dia, se tá mais claro, mais nublado, e não pode ser por vidro, mesmo vidro sem sulfil. Como a vitamina D, ela é importante não só para a saúde do sistema osteomuscular,
de ossos e músculos, mas para o metabolismo de maneira geral, inclusive para o emagrecimento, o que a gente tem de recomendação científica é o seguinte, que a vitamina D tem esses fatores de confusão para a gente conseguir padronizar, tá? Essa é uma publicação do National Institute of Health dos Estados Unidos, Instituto Nacional de Saúde, um dos mais sérios que mais pesquisam sobre soluções na área da saúde, tá? E tem um segundo problema sobre a vitamina D. Isso aqui, ó. Risco de câncer de pele. Eu sou uma pessoa que já tive câncer de pele, tá? Carcinoma basocelular, que é um câncer maligno que, via de regra, em mais de 99,9% dos casos, ele é maligno, mas ele se comporta como câncer benigno. Esse câncer que eu tive de pele. Só que, o que é um câncer benigno? É um câncer que, via de regra, não dá metástase. Mas eu já tive paciente com metástase desse câncer maligno que eu tive de pele, que é o carcinoma basocelular. Via de regra, ele não dá metástase em 99,9% dos casos, mas eu já tive paciente que já teve. Eu não consegui publicar esse artigo científico porque eu perdi o segmento desse paciente. Ele estava muito grave, eu estava de plantão na emergência, eu fui fazer uma transferência dele para um outro hospital e estava tendo um aumento dos casos de Covid e a gente estava trabalhando muito. Infelizmente, eu perdi essa chance de publicar esse caso, tá? Caso raro de metástase desse câncer maligno de pele que eu também tive. Então vamos lá. Exposição ao sol tem esse risco. Sebastião, mas eu quero pegar sol. Pegar sol é interessante, desde que a gente tenha cuidado. Existe alguma recomendação de quanto tempo a gente pode ficar no sol de maneira segura? Tem sim. Esse estudo científico trouxe para nós a atualização de 2022. De acordo com o fototipo da pessoa, eu vou te explicar o que é isso, a quantidade de tempo que ela pode ficar no sol de maneira segura via de regra. Dá uma olhada. Do fototipo 1 até o 6. Fototipo 1 e 2 são pessoas loiras de olho claro. Estou falando de maneira simplificada. Fototipo 3 já seria, por exemplo, eu. Uma pessoa desbotada, uma pessoa que é branca, mas não tem olho claro. Fototipo 4 já seria uma pessoa que é um pouco mais pigmentada a pele do que eu, também não tem olho claro. E o fototipo 5 e 6 já seriam pessoas pretas ou negras, tá bom? Tô falando isso de maneira simplificada. Então, quanto tempo uma pessoa que tem a pele, por exemplo, igual a minha, meio desbotada, não tem olho claro, fototipo 3, pode ficar no sol? Via de regra, de maneira segura, 30 minutos. E uma pessoa negra, que tem a pele negra, bastante negra, cabelo negro, olho negro, que é o fototipo 6. Ela pode ficar exposta ao sol de maneira segura 60 minutos, para minimizar o risco de câncer de pele. Lembrando que a gente está falando não é de bronzeamento, a gente está falando para produção de vitamina D. Então, via de regra, até 1 hora no máximo exposta ao sol. Tem um pouquinho de conflito nas evidências científicas de qual o melhor horário. Antigamente era o melhor horário para expor ao sol, para reduzir o nível de câncer, de risco de câncer de pele. Antes das 10 horas e depois das 4 da tarde. Mas para produzir vitamina D, o melhor horário é entre as 10 horas da manhã e as 4 da tarde. Então é questão de risco-benefício, tá? A gente vai ver que tem outras estratégias para ter vitamina D que não são a exposição ao sol entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. Então, se for tomar sol, via de regra, para diminuir o risco de câncer de pele, principalmente se já tem alguém na sua família com histórico de câncer de pele, principalmente parente de primeiro grau, mãe, pai, irmãos e filhos. Sol antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde, tá? É uma recomendação, uma orientação. Sobre a questão do sol, ficou claro que a vitamina D não dá pra gente padronizar uma quantidade de tempo de sol, porque depende da quantidade da nossa pele exposta, da cor da pele, da região do mundo que a gente tá, se o dia tá nublado, não tá, se tem vidro ou não no local. Então, o que a gente tem de referências científicas falando sobre isso? Que a gente precisa de vitamina D também, cientificamente falando, a partir da nossa
alimentação. Então, a gente tem recomendação científica de que haja uma ingestão de vitamina D. Ingestão, que a gente consuma, que a gente coma, por exemplo, vitamina D. Só que tem um problema. Qual quantidade dessa ingestão de vitamina D? 600 a 800 unidades internacionais por dia de vitamina D. Com qual objetivo? Que a gente mantenha os nossos níveis de vitamina D acima de 20 nanogramas por ml no sangue, naquele exame 25-hidroxivitamina D, ou 25-OHD. Então, além do sol, é interessante que a gente coma alimentos que tenham vitamina D. O que é o problema? Os alimentos que têm vitamina D, cientificamente falando, eles são alimentos que têm o quê? Pouca quantidade de vitamina D. Dá uma olhada. Poucos alimentos têm vitamina D e quando tem pouca quantidade. Então, vamos ver como é que a gente pode fazer para ter as 600 unidades de vitamina D que a gente precisa ingerir, além do sol, por dia. Dá uma olhada nessa tabela que traz a quantidade de vitamina D por alimento. Tem alimentos que estão em 100 gramas, tem alimentos que estão por unidade. Por exemplo, um ovo grande tem 50 gramas. Dá uma olhada. Peixe, por exemplo, 88 unidades de vitamina D em 100 gramas. Para a gente ter 600 unidades de vitamina D por dia comendo peixe, a gente precisa comer por volta de 680 gramas de peixe. Mas você pode estar se perguntando, e Sebastião, mas e se for carne? Carne de frango, carne de porco, carne de gado? Para você ter uma ideia, carne, por exemplo, carne de frango, tem 12 unidades de vitamina D em 100 gramas. O que é isso? Para a gente conseguir 600 unidades de vitamina D por dia, que é o mínimo que a gente precisa comer de vitamina D, precisaria comer 5 quilos de frango por dia. De porco, 5 quilos de carne de porco. Se for, por exemplo, carne de gado, precisaria comer quase 10 quilos, porque a carne de gado em 100 gramas só tem 7 unidades de vitamina D. Vísceras, como por exemplo fígado, é parecido com carne de frango e de porco. Tem 12 unidades de vitamina D a cada 100 gramas. Então precisaria comer 5 quilos de fígado bovino ou de frango por dia. O problema de comer essa grande quantidade, 5 quilos de frango por dia, por pessoa, né? Por família não, tá? Quase 10 quilos de carne vermelha por dia é a quantidade de calorias. E a gente está falando de vitamina D, inclusive para emagrecer. E se for ovo, Sebastião? Ovo vai dar para comer 600 unidades de vitamina D só com ovo. Vamos ver? Segundo essa referência científica, o ovo ele tem por volta de 26 unidades de vitamina D em uma unidade de ovo grande, que tem por volta de 50 gramas. Então a gente precisaria de 23 ovos, clara e gema, para dar as 600 unidades de vitamina D para a gente comer por dia. Lembrando, essas 600 unidades de vitamina D é para não deixar a vitamina D do nosso sangue baixar de 20. Porque se for para subir mesmo, se a vitamina D estiver em nível de insuficiência menor que 20 ou deficiência menor que 12 no exame de sangue, você vai ver a quantidade de vitamina D que precisa. Não é só 600 unidades, não. Se tiver com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Agora, você entendeu que só com o sol é complicado de padronizar uma quantidade de sol para a gente tomar, fora que o sol não produz toda a vitamina D. As evidências científicas mostram que é entre 50% a 80% da vitamina D que a gente precisa por dia, o sol consegue produzir. Mas tem múltiplos fatores, é difícil padronizar. E quando a gente não padroniza quantidade, a gente não padroniza qualidade. É o que a gente quer para emagrecer mais quilos mais rápido. Padronizar a qualidade de tudo que a gente fala e faz. E a gente precisa então comer vitamina D nos alimentos, mas para ter no mínimo as 600 unidades de vitamina D, que não deixa a vitamina D baixar de 20 no nosso sangue, precisa de uma quantidade muito grande de alimentos. Por exemplo, 680 gramas de peixe, ou 23 ovos, ou 5 quilos de carne de frango ou de porco, ou 9 quilos aproximadamente de carne de gado bovina. Não dá. Então precisa da suplementação. Você entendeu? O racional do porquê. Segundo
a base de evidências científicas up-to-date, as duas formas principais de suplementar a vitamina D é com a vitamina D2 e D3. Só que a vitamina D3, ela é melhor. Por quê? Porque ela consegue subir mais a vitamina D do nosso sangue. A vitamina D, para você ter uma ideia, tanto é que é produzida na nossa pele, pelo sol, quanto aquela que a gente come dos alimentos ou que a gente toma dos suplementos, ela tem que passar primeiro no fígado, ela vai para o sangue, depois ela passa no fígado, depois ela passa no rim, e só depois de passar no rim que ela está ativa. Certo? Então o negócio não é simples, tá bom? E aí, a vitamina D3, ela é a melhor para a gente suplementar, porque ela consegue subir de maneira mais eficiente os níveis de vitamina D do nosso sangue. Então, se for escolher uma vitamina D para poder suplementar, a gente vai escolher a vitamina D3. Quanto de vitamina D3 é recomendado do ponto de vista científico para pessoas que estão com a vitamina D do sangue acima de 20? Tem indicação de suplementar? Segundo a base de evidências científicas up-to-date, tem sim, tem indicação de suplementação. No mínimo aquelas 600 unidades por dia, tá? Da vitamina D3, para não deixar baixar abaixo de 20 a vitamina D do sangue. Por quê? Porque falando de emagrecimento, inclusive, vai atrapalhar o emagrecimento. Lembra que a vitamina D, no emagrecimento, cientificamente, ela tem duas funções principais. Ela reduz a inflamação. Inflamação essa que a própria gordura também produz. E 2, ela aumenta o principal hormônio que diminui a fome, que é a leptina. Esse hormônio a gente vai diminuindo, perdendo ele quando a gente vai emagrecendo. Por isso que dá tanta fome quando emagrece. Então a vitamina D tem essa função dupla, super top. Então a gente suplementa a vitamina D, mesmo que esteja a vitamina D do sangue em valores normais, acima de 20, a gente suplementa. Mas aí já vem um alerta. Tem muito conteúdo na internet falando para tomar super doses e para suplementar a vitamina D de qualquer jeito, para deixar no mais alto nível possível. Não. O que diferencia o remédio do veneno é a dose. Então a gente vai ver que uma ultra suplementação de vitamina D tem riscos. Por exemplo, aumentar o risco de morte, aumentar o risco de câncer de próstata, câncer de pâncreas, aumentar o risco de fratura óssea. Se a gente ultra suplementar a vitamina D, tem risco. Não é para fazer de qualquer jeito, eu vou te mostrar como que faz, tá? Então calma aí que eu já vou te falar sobre isso. Para manter a vitamina D acima de 20, então, que é o suficiente pelo exame de sangue, a gente vai usar 600 a 800 unidades de vitamina D3. Aí você pode estar se perguntando, Sebastião, mas agora eu fiquei com medo de suplementar a vitamina D e subir demais no sangue. Vai que aumenta o risco de morte, igual você falou. Os estudos científicos, eles ainda não estão todos alinhados, eles são conflituosos. Tem estudo científico que mostra que vitamina D muito alta aumenta risco de morte, de câncer de pâncreas, de próstata e risco de fratura. Outros estudos científicos não mostram. Então, calma lá. O que a gente sabe, baseado em evidências científicas, é que se a pessoa está com a vitamina D do sangue acima de 20, ela pode usar o suplemento de vitamina D de 600 a 800 unidades por dia e não precisa fazer exame de sangue para acompanhar. É seguro. Nessa quantidade de suplemento de vitamina D, 600 a 800 unidades internacionais por dia, o corpo consegue manejar bem, tá? Não há um acúmulo tóxico de vitamina D. Tranquilo? Agora a situação muda quando a vitamina D ela tem que ser usada nos casos de insuficiência. O que é isso? Quando a vitamina D do sangue está entre 20 a 12 nanogramas por ml no sangue. Nesse caso, a suplementação de vitamina D é nas doses de 800 a 1000 unidades internacionais por dia. E precisa fazer o exame de sangue da vitamina D após 3 a 4 meses da suplementação. Por que precisa fazer o exame de sangue? Quando a gente usa vitamina D a partir de 1000 unidades por dia. Porque, nesse caso, que a vitamina D está baixa, abaixo de 20, ela está insuficiente, ela ainda não está deficiente.
precisa fazer o exame de sangue depois de 3 a 4 meses da utilização de suplemento, com pelo menos 1.000 unidades internacionais por dia, quando a vitamina D da pessoa está abaixo de 20, para a gente ajustar ou para mais a suplementação de vitamina D ou para menos. Então, tá usando 1.000 unidades de vitamina D por dia, faça exame de sangue de vitamina D a cada 3 a 4 meses. Seja para ajustar o suplemento, para a vitamina D ficar acima de 20, seja para reduzir a vitamina D. A gente vai ver qual o valor seguro de vitamina D. Abaixo de 20 não é legal, é considerado cientificamente subótimo. E acima de um valor específico, vou te mostrar, é acima de 30, começa a ter risco. Dúvidas até o momento? Se tiver, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu e minha equipe vamos ler e responder o máximo possível. Agora, e se a vitamina D estiver a nível de deficiência mesmo? Qual o valor no sangue? Quando ela está abaixo de 12. E nesse caso, dá uma olhada como é que é a suplementação. A gente faz um ataque com 25 a 50 mil unidades de vitamina D na semana, durante 6 a 8 semanas, faz o exame de sangue de vitamina D para ver se precisa continuar esse ataque ou se já pode fazer a dose de manutenção, que é 800 unidades de vitamina D por dia, certo? Isso no caso de deficiência de vitamina D, quando a vitamina D do sangue está abaixo de 12. Tranquilo? Então a gente viu os 3 cenários. Quando a vitamina D do sangue é considerada suficiente, acima de 20, a gente suplementa 600 a 800 unidades de vitamina D por dia e não precisa fazer exame de acompanhamento, porque o risco de toxicidade é praticamente nulo. Quando a vitamina D está abaixo de 20, entre 20 a 12, abaixo de 20, a gente já precisa suplementar 800 até 1.000 unidades de vitamina D por dia e tem que repetir o exame de sangue de vitamina D depois de 3 a 4 meses da suplementação, para ver se vai aumentar a dose do suplemento ou diminuir. E quando a deficiência de vitamina D está realmente importante, ou seja, a vitamina D do sangue abaixo de 12, a gente faz um ataque de vitamina D com 25 até 50 mil unidades de vitamina D, uma vez por semana. E depois de 6 a 8 semanas, repete o exame de vitamina D do sangue para ver se precisa repetir o ataque ou já entrar na dose de manutenção, que é 800 unidades por dia. Dúvidas até o momento? Então vamos lá. A questão, pessoal, é o seguinte: o embasamento sobre o monitoramento, falando que as pessoas que estão usando 600 a 800 unidades de vitamina D de suplemento e a vitamina D delas estava acima de 20 no sangue, ou seja, considerada suficiente, elas não precisam fazer exame de acompanhamento durante o uso do suplemento porque é seguro. Mas as pessoas que estavam com a vitamina D abaixo de 20 e que precisam usar aí a partir de 1.000 unidades de vitamina D por dia, precisam fazer exame de sangue de vitamina D a cada 3 a 4 meses. Por quê? 1, porque precisa aumentar a dose do suplemento, ou 2, para diminuir a dose do suplemento. Por quê? Porque existe risco de intoxicação, toxicidade pela vitamina D, a ponto que não há definido um valor máximo de vitamina D seguro. Acima de 20, precisa. Abaixo de 20 é subótimo. Mas acima até de quanto? 30, 40, 50, 90, 100? O que a gente tem de estudos científicos mostrando é que a vitamina D acima de 30, ela aumenta risco de mortalidade, risco de morte. Não são todos os estudos que mostram isso, mas alguns estudos mostram. Vitamina D do sangue acima de 30, porque a pessoa está usando muito suplemento, ela pode aumentar o risco de morte. Um dos mecanismos prováveis é que a vitamina D, quando ela aumenta muito no sangue, ela faz o corpo, de maneira simplificada, tá? Absorver mais cálcio. E esse cálcio fica muito alto no sangue, mais do que deve. E o cálcio muito alto, ele começa a depositar nas paredes das tubulações de sangue, principalmente do coração,
do cérebro e dos rins, o que facilita dessa tubulação de sangue ficar mais estreita ou até entupir com coágulo de sangue. Se isso acontecer no coração, faz um infarto cardíaco. Se for no cérebro, faz um AVC, o derrame cerebral. Se for no rim, faz doença renal crônica. É um dos problemas de doses muito altas de suplemento de vitamina D, tá? Então, esse é um dos motivos de que suplementação com doses muito altas de vitamina D por muito tempo podem aumentar o risco de mortalidade, ou seja, de morte. Fora que a vitamina D acima de 50, alguns estudos científicos mostraram que ela aumenta o risco do osso quebrar. É como se o osso ficasse tão duro por ter tanto cálcio, entre aspas, que ao invés de fortalecer, ele quebra mais fácil. E além disso, a vitamina D acima de 50, alguns estudos científicos mostraram que ela pode aumentar o risco de câncer de pâncreas e de próstata. Então você pode estar pensando assim, minha amiga, meu amigo, meu Deus do céu, agora eu tô com medo, não vou usar suplemento de vitamina D. Não. Tem indicação de usar suplemento de vitamina D, inclusive em pessoas que estão com a vitamina D normal, ou seja, acima de 20 no sangue. Porque a gente viu, por A mais B, que não dá para contar 100% com o sol, nem dá para contar com os alimentos. O sol porque varia demais, para a gente conseguir a vitamina D só por ele. Fora que ele não consegue fornecer toda a vitamina D. É no máximo por volta de 80%. E a vitamina D, pela alimentação, a gente precisa de quantidades muito grandes de peixe, de ovos, de carne, por exemplo, de frango de porco ou de gado. Então precisa do suplemento, principalmente se a gente quer emagrecer de maneira saudável e definitiva, mais quilos mais rápido. A gente viu os dois mecanismos principais que a vitamina D faz no emagrecimento, baseado em evidências científicas no padrão primeiro mundo. Continuando então, pessoal, a gente viu sobre a questão da vitamina D, os benefícios para emagrecer mais quilos mais rápido, de maneira saudável e definitiva, e o risco. Então, para os meus pacientes no consultório aqui e nas redes sociais, até a gente ter estudos científicos que autorizem a gente a ter níveis mais altos de vitamina D no sangue, vale a pena manter a vitamina D do sangue entre 20 a 30. Tranquilo? Seguindo então, se você, minha amiga, meu amigo, estiver usando vitamina D acima de 1000 para corrigir a sua vitamina D que estava abaixo de 20. Lembra que eu te falei que nesse caso, cientificamente falando, eu te provei que aí precisa fazer o exame de vitamina D do sangue a cada 3 a 4 meses da suplementação? Então, você pode estar se perguntando, caramba, mas se eu intoxicar com vitamina D, o que eu posso sentir? Existem alguns sintomas da intoxicação aguda e crônica da vitamina D, a nível, por exemplo, cerebral, gastrointestinal e osteomuscular, nos ossos e nos músculos. A nível, por exemplo, cerebral, a pessoa pode ter dor de cabeça. A nível, por exemplo, gastrointestinal, a pessoa pode ter vômito ou redução de fome. A nível, por exemplo, osteomuscular, a pessoa pode sentir dor muscular ou até dor óssea, tá? Então, são sinais de intoxicação agudas da vitamina D, cientificamente falando. É raro, só se a pessoa usar doses muito altas, muito tempo de vitamina D. Mas pode acontecer. E aí, para intoxicação crônica, a principal é essa calcinose, que é o acúmulo de cálcio que a vitamina D faz em locais onde o cálcio não deveria acumular, como por exemplo na tubulação de sangue, principalmente do cérebro, do coração e dos rins. Acúmulo de cálcio nas paredes da tubulação de sangue do cérebro, coração e rim é problema, tá certo? Aumenta o risco, por exemplo, da pessoa desenvolver pressão alta, da pessoa desenvolver infarto, desenvolver AVC cerebral ou derrame cerebral, entre aspas, e desenvolver doença renal crônica, insuficiência renal crônica. Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Existe algum nível máximo do suplemento de vitamina D por dia para ser seguro? Porque você pode estar pensando assim, minha amiga, meu amigo, caramba, eu nem sabia, Sebastião, que vitamina D podia intoxicar.
você falou que o nível seguro até o momento, 2024, baseado em evidências científicas, é de 20 a 30 de vitamina D no sangue. Mas caramba, qual que é a dose segura de suplemento, a dose máxima do suplemento da vitamina D? Cientificamente falando, até então, a dose máxima segura diária é de 4.000 unidades por dia. Isso para adultos. Existem alguns casos de pessoas que têm baixa absorção de vitamina D, como por exemplo, pessoas que têm doenças no intestino, síndrome do intestino irritável, doença celíaca, pessoas que fizeram cirurgias no estômago ou intestino. Nesses casos, pode ser necessário doses de 10.000 a 50.000 unidades de vitamina D por dia para essas pessoas que têm problema de absorção. Só que olha o que as evidências científicas trazem, que essas pessoas têm que ser monitoradas pelo risco de intoxicação, para evitar toxicidade. Pessoas que usam essas doses mais altas, de 10.000 a 50.000 por dia. Então, a dose máxima segura de suplemento de vitamina D por dia é de 4.000 unidades por dia, da vitamina D3, que é a melhor. Lembrando que, se você usa mais do que 1.000 unidades de vitamina D por dia, porque a sua vitamina D do sangue estava menor que 20, tem recomendação científica, eu já te provei, de fazer o exame de sangue de vitamina D a cada 3 a 4 meses do uso da suplementação aí de 1.000 unidades de vitamina D. Tranquilo? Tem um segundo problema da vitamina D, que é a seguinte. Lembra que a gente viu que a gente tem alguns estudos científicos, não todos, que mostram que a vitamina D do sangue, quando ela está acima de 30, ela pode aumentar o risco de morte? E um dos motivos é provavelmente esse acúmulo de cálcio que a vitamina D causa quando ela está alta, acima de 30, na tubulação de sangue do cérebro, do coração e dos rins, fazendo um AVC, infarto ou insuficiência renal crônica? Pois é. Além disso, vitamina D já acima de 50, alguns estudos científicos, não todos, mostram que há um aumento do risco de câncer de próstata, de pâncreas, e aumento do risco de fratura de osso. Pois é. Além disso, esses problemas provavelmente são causados pelo aumento de cálcio que a vitamina D causa. Mas tem um outro problema que a vitamina D causa, que é a baixa de vitamina K. Esse outro estudo científico de 2007, ele já alertava para mudar essa questão da toxicidade de vitamina D. Porque não é só pelo acúmulo de cálcio nos tecidos moles que a vitamina D alta causa, mas porque ela causa uma redução na vitamina K. E a vitamina K ela é importante para várias funções no corpo, no nosso metabolismo. Função de coagulação de sangue, por exemplo. Mas, inclusive, a vitamina K ela é o que faz com que o cálcio não acumule na tubulação de sangue. E o cálcio, quando acumula na tubulação de sangue, ele pode estreitar a tubulação de sangue, lembra que a gente falou? E pode facilitar até uma trombose aqui dentro, o que faz um AVC, um infarto ou insuficiência renal crônica, por exemplo. Então a vitamina K, quando ela está normal no nosso corpo, ela evita de acumular esse cálcio na tubulação de sangue. Mas quando ela está baixa, o cálcio acumula muito mais fácil. Então olha só o problema da vitamina D, vitamina D de delta. Olha só, a vitamina D aumenta o cálcio do sangue, o que facilita o cálcio de acumular nas tubulações de sangue. E isso gera problema, a gente já falou. Risco aumentado de AVC, infarto, doença renal, insuficiência renal crônica. Mas além disso, a vitamina D, ela baixa a vitamina K, que é quem protege a tubulação de sangue de ter esse acúmulo de cálcio. Então é um problema duplo. Tanto que essa outra revisão sistemática com meta-análise de 2023 já mostrou benefício de pessoas que têm problema de acúmulo de cálcio na tubulação de sangue de suplementar a vitamina K. Olha só que interessante. Então, se a pessoa que já tem esse problema de acúmulo de cálcio na tubulação de sangue tem um benefício potencial de suplementar a vitamina K. Você imagina se ela já estiver usando vitamina D, que faz acumular mais cálcio ainda na tubulação de sangue.
E aí é que tá uma segunda preocupação que eu tenho, desses conteúdos da internet que não te mostram embasamento científico. Que as pessoas só falam as coisas, tem muita bobeira por aí. Infelizmente, mesmo de colega profissional de saúde, tá? Se você estiver vendo algum conteúdo diferente do que eu estou te mostrando aqui, não tem problema, eu não sou o dono da verdade. Inclusive, as evidências científicas mudam com o tempo. Só que 50% do que eu faço como médico é estudar. E 50% do que eu faço, 50% do meu tempo, é aplicar aquilo que eu estudo. Então, por exemplo, se eu trabalho 50 horas por semana, eu estudo 50 horas por semana. Se eu trabalho 100 horas, eu estudo 100 horas. Por isso que eu limito a quantidade que eu trabalho para eu conseguir estudar a mesma quantidade. Para ficar 1 para 1, o estudo e a aplicação do que eu estudo no trabalho. Isso é sério, tá? Quem me conhece pessoalmente sabe disso. Então, se você vir algum conteúdo diferente do que esse que eu estou falando, não tem problema. Eu não estou dizendo que o outro colega profissional de saúde, influenciador digital, está errado. Só que você vai pedir para ele o seguinte: olha, me mostra o embasamento científico do que você está falando. Que pode ter vitamina D acima de 30 no sangue e que é 100% seguro. Que eu posso usar doses de vitamina D maiores que 4.000 e que é 100% seguro. Me mostra aí o embasamento científico. Não fala não, me mostra. Pode pedir para a pessoa, faça isso. E me manda aqui, que daí a gente vai fazendo uma inteligência coletiva, sem problema. Tudo que eu estou te mostrando é baseado em evidências científicas no padrão mais alto e mais atual para 2024, certo? Falando não só como médico especialista, com foco em emagrecimento funcional, mas falando como médico perito judicial da Corregedoria do Tribunal de Justiça, que faz perícias em saúde. E tudo que eu falar, eu sou obrigado a provar, como perito e como médico especialista. Tá bom? Então vamos lá. Sobre a questão da vitamina K, a gente viu então que a vitamina D, ela baixa a vitamina K. E que a vitamina K baixa, ela potencializa esse efeito de acumular cálcio nas tubulações de sangue. O que é um problema, pode aumentar a chance da gente ter um AVC, um infarto ou insuficiência renal. Mas e aí, vamos suplementar a vitamina K? Será que precisa? A gente já conversou. A gente sempre vai partir do que é o mais natural, simples e barato, até chegar no mais artificial, complexo e caro, se precisar chegar lá. Então, o que a gente tem de evidências científicas é que deficiência de vitamina K, ela é rara. A gente consegue vitamina K de maneira, inclusive, muito fácil através dos alimentos. Principalmente os alimentos verde escuro, como, por exemplo, rúcula, espinafre, couve, brócolis, certo? Então, a gente ter deficiência de vitamina K é raro, justamente, inclusive, porque a gente consegue ela de maneira fácil, em grande quantidade, dos alimentos. Quais alimentos? Alimentos verde escuro. Qual a quantidade de alimentos verde escuro para você comer na sua alimentação? Pelo menos 2 vezes ao dia, nas 2 principais refeições que seriam o almoço e o jantar, tá? Coma alimentos verde escuro, principalmente se você estiver usando suplemento de vitamina D, porque a vitamina D baixa a vitamina K, e os alimentos verde escuro têm maior quantidade de vitamina K. Minha amiga, meu amigo, se você já teve AVC, infarto ou trombose, e você, por exemplo, usa o medicamento varfarina, nome comercial Marevan, você tem que tomar cuidado com esse anticoagulante. Por quê? Porque a vitamina K reduz o efeito desse anticoagulante, da varfarina, do Marevan. Então, no seu caso, consuma os vegetais verde escuro de acordo com o que o seu médico ou nutricionista recomendou. Só no caso dessas pessoas que têm o uso do Marevan, da varfarina, desse anticoagulante. Tranquilo? As outras pessoas podem consumir e devem consumir vegetal verde escuro pelo menos 2 vezes ao dia, no almoço e no jantar, naquela saladona pré-biótica para te ajudar a emagrecer. Tranquilo? Agora vem uma pergunta. Você pode estar pensando, Sebastião, você falou que tem indicação de suplementar a vitamina D, você provou, cientificamente falando, provei, mesmo em pessoas que estão com a vitamina D normais no sangue, ou seja, acima de 20, abaixo de 30. É o valor ideal até o momento, seguro, entre 20 a 30, cientificamente falando. Então, tem indicação de suplementar a vitamina D.
mesmo em pessoas que estão com a vitamina D normal, entre 20 a 30 no sangue. E a vitamina D, você falou que ela causa uma baixa de vitamina K, que pode aumentar o risco de infarto, AVC e insuficiência renal. Porque vitamina K baixa também faz acumular cálcio na tubulação de sangue. A vitamina D também faz isso. Mas eu consigo vitamina K pela alimentação. Será que precisa suplementar a vitamina K quando suplementa a vitamina D? Essa pergunta é boa. E a gente ainda não tem, cientificamente falando, uma recomendação de que precisa obrigatoriamente todo mundo que suplementa a vitamina D suplementar a vitamina K junto. Mas, seguindo o racional científico de que, quando suplementa a vitamina D, mesmo em doses mais baixas, 600 a 800 unidades por dia, para aquelas pessoas que estão com a vitamina D do sangue normais, entre 20 a 30 no sangue, isso pode aumentar o risco de depositar cálcio, a vitamina D faz isso, depositar cálcio nas tubulações de sangue. No cérebro, pode aumentar o risco de AVC. No coração, aumentar o risco de infarto. No rim, aumentar o risco de insuficiência renal. Então, se estiver suplementando vitamina D, botando na balança riscos e benefícios, vale a pena suplementar vitamina K para reduzir esse risco de depósito de cálcio que a vitamina D faz e porque a vitamina D também baixa a vitamina K. Então a alimentação ela é boa para gerar a vitamina K que a gente precisa. Mas se a gente estiver suplementando a vitamina D, existe o racional científico, não é uma recomendação científica padronizada ainda, mas existe o racional científico que tem mais benefício suplementar a vitamina K junto com a vitamina D. A vitamina D, a gente viu que a mais eficiente para a gente suplementar é a vitamina D3. E a vitamina K é a vitamina K2 do subtipo 7. Um outro benefício, segundo esse estudo científico, revisão sistemática com meta-análise de ensaio clínico randomizado, é que a vitamina K, a suplementação dela, não tem efeitos colaterais graves. Ou seja, ela é considerada segura. E quais as doses de suplementação da vitamina K2, subtipo MK7, quando nós estivermos suplementando vitamina D? Os estudos científicos, eles trazem doses desde 90 a 360 microgramas. Mas, em 2024, nós tivemos uma publicação na revista científica Nutrients, aonde doses consideradas seguras variavam de 90 a 120 microgramas de vitamina K. Olha só. A maioria dos suplementos que já vem pronto, que não precisa mandar manipular, já vem com a vitamina D3 e K2,7. Mas se você, minha amiga, meu amigo, for mandar manipular, mande manipular a vitamina D3 junto com a vitamina K2 MK7. Vitamina K2,7. Lembrando, não tem conflito de interesse, não sou patrocinado nem pela indústria farmacêutica, nem pela indústria de suplementos, nem por nenhuma indústria de alimentos, porque eu não quero, tá? Então não tem conflito de interesse. Aqui a gente fala do que realmente funciona. Emagrecimento funcional, baseado em evidências científicas no padrão primeiro mundo, para ajudar você e sua família a emagrecer mais quilos mais rápido, de maneira saudável e definitiva. Agora, um negócio legal para ser feito com cuidado, e eu te oriento de fazer isso de preferência com profissional de saúde, é que em 2022 saiu essa revisão sistemática com meta-análise, que é o mais alto nível de evidências científicas, né, de ensaio clínico randomizado, sobre o uso de uma dose alta de vitamina D por um período controlado e que ajudou sim a emagrecer mais ainda. Olha só que interessante. Não é só aquela dose de 600 a 800 unidades para não deixar baixar a vitamina D de quem está normal no sangue, entre 20 a 30. É uma dose alta, acima até da dose considerada segura até o momento, que é de 4.000 unidades por dia. Esse estudo científico, que é uma revisão sistemática com meta-análise de ensaios clínicos randomizados, a maior evidência científica que a gente tem na pirâmide de evidências científicas,
mostrou que houve um benefício de redução do IMC, do índice de massa corporal, de ajudar a pessoa a emagrecer. Quando foi utilizado 5.000 unidades de vitamina D por 16 semanas, 4 meses, tá? A ponto de que esse estudo científico mostrou que, nesse sentido, a suplementação de vitamina D pode ser indicada como um adjuvante no controle do sobrepeso, da obesidade, ou seja, como um ajudante para que a pessoa consiga emagrecer. Mas a gente viu, olha o risco-benefício, cientificamente falando. Doses acima de 4.000 não são seguras. Então, para fazer essa suplementação de 5.000 unidades de vitamina D por dia, por até 16 semanas, uma sugestão e uma orientação. Faça acompanhado com o seu profissional de saúde de confiança, nesse caso em especial, colega médico, colega nutricionista. Não tô falando para você fazer comigo, inclusive a minha agenda é muito cheia, tá? E apertada. Então, tô falando para você fazer nem que seja realmente com os colegas médicos, nutricionistas do meu querido e amado SUS. Tranquilo. Manda esse vídeo pro seu médico, pro seu nutricionista, mesmo do SUS, caso ele não esteja ciente dessas atualizações científicas. A gente no SUS trabalha muito. No SUS eu sou médico de urgência e emergência, tá? Então, assim, a gente rala muito. Então, manda esse vídeo que ele vai ver as evidências científicas, vai ver que é tudo sério, embasado, padrão primeiro mundo, certo? Se você gostou desse conteúdo, se te ensinou algo diferente, se foi embasado o que eu te passei aqui, já vou pedir então para você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com as pessoas que são importantes para você e que estão precisando de uma ajuda para emagrecer, certo? Então, eu fico por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço para você e para sua família. Com Deus.